Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula e o conteúdo que nós estudaremos hoje é o operador ternário na linguagem C. Porém, antes da gente falar do operador ternário, vamos relembrar o que nós estudamos na última aula. Então, na aula passada, nós estudávamos os diferentes operadores existentes na programação em C. Os primeiros operadores que nós vimos foram os operadores aritméticos. Então, de operadores aritméticos, nós temos o operador de adição, o operador de subtração, o operador de multiplicação, o operador de divisão e o operador de módulo. Já os operadores relacionais, nós vimos que nós temos o operador menor que, o operador maior que, o operador menor ou igual, o operador maior ou igual, o operador igual e o operador não igual ou diferente. Já nos operadores lógicos, nós temos o operador não, o operador e o operador ou. E por fim, nós vimos o operador de atribuição, que é o símbolozinho de igualdade. Então, nós vimos que esses operadores eles vão ter diversas funções dentro de um programa em C. Então, pessoal, os operadores na linguagem de programação são os meios pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro de um programa de computador. Ou seja, eles vão servir para realizar diferentes operações dentro de um programa. Então, agora que já revisamos o que nós estudamos na última aula, vamos hoje conhecer um novo operador. O funcionamento desse operador é um pouco diferente, mas ele continua sendo um operador. Então, o operador que nós iremos conhecer hoje é o operador condicional ternário. Então, ele é um operador de condições. O operador ternário é utilizado para validar uma condição. Então, como eu falei, esse operador ele é um operador condicional. Então, ele vai trabalhar a partir de condições. Então, ele é utilizado como alternativa para quando desejamos realizar algum tipo de teste mais simplificado. Um pouco mais à frente, nós vamos ver que existem diferentes formas da gente realizar esses testes em um programa de computador. No caso do operador ternário, ele é um operador que ele vai servir para fazer esses testes, só que de uma forma mais simplificada. E esse operador ele é representado pelo símbolo de interrogação. Então, sempre no programa que vocês virem um símbolo de interrogação, ele vai ser o operador ternário. Então, como nós escrevemos esse operador em um programa de computador? Como é a sintaxe desse operador? A sintaxe do operador ternário é a seguinte. Eu tenho uma condição, um símbolo de interrogação, um verdadeiro, 2 pontos e um falso, onde a condição é a condição que será testada. Então, nesse espaço, você vai colocar o que você quer testar. Em seguida, você coloca o símbolo de interrogação e depois disso vem o caso verdadeiro. Então, depois da interrogação, você vai colocar o que você quer fazer quando a condição for verdadeira. Depois você acrescenta os 2 pontos e aí vem para o falso. O falso é o que fazer quando a condição for falsa. Então, esse operador ele é bem simples. Você vai testar alguma coisa e você vai dizer o que é para acontecer se essa coisa for verdadeira ou se essa coisa for falsa. Então, para facilitar o entendimento, nós vamos lá para o Dev fazer um programa que utilize esse operador. Eu vim aqui no Dev, já iniciei um novo arquivo e já adicionei aqueles códigos padrão que a gente sempre coloca. Código para inclusão de bibliotecas, código para indicar onde estão essas bibliotecas e a função principal.
E aí eu vou desenvolver um programa que ele vai solicitar a uma pessoa que ela digite um número. E se o número que essa pessoa digitou for maior que 10, o programa vai mostrar o próximo número na sequência. Então, por acaso, se a pessoa digitou 13, o programa vai mostrar o número 14. Agora, se a pessoa digitar um número menor que 10, o programa vai mostrar um número menor do que ela digitou. Então, se a pessoa digitar 9, o programa vai mostrar o número 8. Beleza? Então, se eu preciso pedir para uma pessoa digitar um número, eu já sei que eu vou precisar guardar esse número em algum lugar. Então, eu vou começar criando a variável onde eu vou armazenar esse número. Então, eu vou criar a variável do tipo inteira e eu vou chamar ela de num. Pronto. E aí, o próximo passo é pedir para que a pessoa digite o número. Então, eu vou usar a função cout e vou pedir para a pessoa digite um número. Pronto. E aí eu preciso guardar o número que a pessoa digitou. Então, eu vou usar a função cin para guardar. E eu vou guardar o número que a pessoa digitou dentro da variável que eu já criei para isso. Eu criei a variável num, então eu vou guardar em num. E aí nós vamos fazer o teste que o operador ternário nos permite fazer. Lembra que eu falei? Se o número que a pessoa digitar for maior que 10, vai fazer uma coisa, e se por acaso for menor que 10, vai fazer a outra coisa. Então o que é que nós vamos escrever? Venho aqui e vou escrever a variável num, porque eu quero olhar se o número ele é maior ou igual a 10. Então, eu vou colocar agora o símbolo do operador ternário, a interrogação. Então, eu já tenho aqui a minha condição, seguido pela interrogação. O próximo passo que eu tenho que colocar é o que eu quero que aconteça caso essa condição seja verdadeira. Então, o que eu quero que aconteça? Eu disse que vai pegar o número que a pessoa digitou e vai mostrar o próximo número. Então, se a pessoa digitar 13, vai mostrar o número 14. Para fazer isso, eu vou incrementar o número que a pessoa digitou. O que isso quer dizer? Que eu vou somar mais um ao número que a pessoa já digitou. Para me somar esse mais um, eu uso simplesmente o num e eu acrescento ele de mais. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou somando uma unidade ao número que a pessoa já digitou. Então, esse é o caso verdadeiro. Agora, eu vou colocar 2 pontos e vou colocar o que eu quero que aconteça caso isso daqui não seja verdadeiro. Se não for verdadeiro, então o número não vai ser maior ou igual a 10. Então, vai ser menor. Se fosse menor ou igual a 10, eu disse que eu queria que mostrasse um número anterior ao número que a pessoa digitou. Então, se a pessoa digitar 9, é para mostrar o número 8. Se a pessoa digitou 5, é para mostrar o número 4. Para fazer isso, eu vou agora decrementar esse número. Ou seja, eu vou subtrair uma unidade desse número. Então, eu vou colocar o num e agora menos. Pronto. Então, eu já tenho aqui a sintaxe do operador ternário formada. Eu tenho a condição, eu tenho o operador ternário, eu tenho o que eu quero que aconteça caso a condição seja verdadeira, eu tenho os 2 pontos e eu tenho o que eu quero que aconteça caso a condição não seja verdadeira. Depois de fazer isso, agora eu quero que o programa mostre qual vai ser o número que vai aparecer. Para mostrar, eu vou usar a função cout. E agora eu quero mostrar o que vai ter dentro da variável. Então, eu vou colocar a variável.
E aí, para o programa não continuar na mesma linha, eu vou dar uma quebra de linha com End L. Pronto. Agora vamos para aquela função padrão também, que é a System Pause. E para Return 0. Com isso eu finalizei o programa. Agora eu vou clicar aqui para que esse programa seja compilado e executado. E aí o programa executou. Então o programa pede que o usuário digite um número. Eu vou iniciar digitando o número 12. O 12 é maior que o 10. Então eu preciso que agora o programa mostre o número 13. Era um número a mais que o meu. Então eu vou apertar Enter. E está aí, o programa mostrou o número 13. Agora eu vou executar novamente para me testar a outra opção. Agora eu vou digitar o número 9. Então, quando eu apertar Enter, eu preciso que o programa mostre o número 8. Vou apertar Enter. 8. E é isso. Então, a gente vai usar o operador ternário sempre que a gente precisar fazer algum tipo de teste muito básico, onde ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra coisa. Então, pessoal, por hoje é isso e nós nos encontramos na próxima aula.